Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um vídeo reflexivo no canal Espírita Renovação. Eu sou Rossano Sobrinho, terapeuta, escritor, educador, e trago aqui no canal novamente um tema que eu considero muito importante do ponto de vista social e espiritual para o planeta Terra nesse momento que vivemos. Ontem, assistindo ao Fantástico, ao programa do Fantástico, vendo lá um líder, do crime organizado que ele quer impor a crença dele, quer dizer, ele é um criminoso e tem uma crença e quer impor sobre toda a comunidade, inclusive agredindo religiosos que não professam segundo a sua própria cartilha. E esse recorte dantesco da sociedade me levou novamente a uma reflexão que de vez em quando eu abordo em palestras aqui no canal, e até lendo um livro psicografado pelo médium Robson Pinheiro, o livro 2080. Eu encontrei aqui, esse livro é uma distopia, é uma história projetada no futuro, A distopia trata-se de um retrato de uma possibilidade futura para a sociedade. Então, a obra de ficção, ele não coloca aqui como uma obra profética, mas uma obra de ficção. Então, eu queria ler um trecho aqui para abordar esse tema importante. É um fragmento aqui da fala de um personagem, ele diz assim: do outro lado do mundo, cá no Brasil, o povo vai às ruas e se rebela contra o governante que ascende ao poder. Trata-se de um presidente, adepto de uma vertente radical do neopentecostalismo, repito, é uma obra de ficção, uma distopia, apoiado por boa parte da bancada evangélica, o qual propõe tornar o país uma espécie de teocracia, quando a religião se une à política, para determinar os rumos de uma comunidade, de um povo. Uma nova vaga de terrorismo religioso ronda as multidões e parece arrastar grande parcela da população. Por muitos considerado historicamente pacífico, ao compararem o número de guerras vividas pelo país e pelos demais, o Brasil se vê agora às voltas com insurreições, batalhas a céu aberto, principalmente na região sudeste, onde facções do narcotráfico digladiam pelo comando das duas maiores cidades e constituem uma espécie de governo paralelo. Como se não bastasse essa disputa, ganha eleição o candidato absurdo que quer fundir religião e política, desafiando grande parte da população. O povo se revolta e afirma que as eleições foram manipuladas, ante a tecnologia empregada no pleito e as artimanhas dos poderosos. Não duvido da possibilidade. É a fala de um personagem. Bem, algumas obras desse médium têm atacado a esquerda, mas eu não quero entrar nesse âmbito da reflexão, não. Eu quero refletir sobre esse aspecto de a política se assenhorear da religião, ou a religião se assenhorear da política para guiar o povo. Historicamente, isso sempre foi uma tragédia, Analisando o livro do Apocalipse de João, a gente vê que as bestas apocalípticas têm muito a ver, na nossa leitura, com a união dessas duas forças. Nada contra a religião, nada contra a política, mas normalmente quando essas forças se uniram, sob o comando do ego humano, sempre deu tragédia, Quantas pessoas foram queimadas em praça pública unindo esses dois poderes, A igreja e o poder temporal, A própria igreja romana exerceu durante 1000 anos, durante a Idade Média, esse poder de comando,
esse poder temporal, esse poder político, né? Uma organização política que hoje tenta, a duras penas, se harmonizar com o bem, né? Vamos dizer assim. Então, eu penso que todos nós, cidadãos, devemos ficar muito atentos com esses movimentos. Eu não estou dizendo que um padre, um pastor, um líder espírita, um bandista não possa ser um candidato. Não é isso, né? A questão é muito, muito, muito mais profunda. E a gente observa que certos guetos religiosos são totalmente controlados, manipulados por líderes. Nós vimos nessas últimas eleições o que aconteceu, né, com muitos religiosos que foram conduzidos, né, para votar em determinado candidato. Então, repito aqui, o candidato pode ser o que for, pode ser um padre, um pastor, um pai de santo, um médium, não tem problema. A questão é a manipulação, o controle e o desrespeito à democracia. Essa é a grande preocupação, né? O desrespeito à liberdade dos indivíduos de viverem, né? De acreditarem no que quiserem acreditar. Então, quando surgem essas forças sombrias, que eu digo tranquilamente que vem do umbral de controle, porque até a Bíblia diz, né, que o Espírito do Senhor é liberdade, né? Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas quando esses seres sobem ao poder, menino veste azul e menina veste rosa, né? Quando esses indivíduos assumem o poder, eles querem determinar o que é a fé, qual deve ser a fé, a crença das comunidades, dos povos. E aí sempre é uma tragédia, né? Então, atentemos para isso, né? A unificação. Porque, de vez em quando, o Apocalipse me parece mesmo cíclico, né? Periodicamente ressurgem essas forças no contexto social. E o povo vai dominado, né? Muitos dominados. Por quê? Porque falta estudo. Porque é um mecanismo bem sombrio, né? O Estado não oportuniza o estudo, o esclarecimento. Esses indivíduos se submetem ao comando de líderes que desejam poder, né? São projetos de poder, né? E esses grupos que não tiveram acesso ao estudo, ao esclarecimento, ficam à mercê da manipulação de certos coaches, de certos líderes religiosos, e vão cegamente dominados, sobretudo pela emoção, por fantasias, por fake news, por uma série de processos de manipulação da consciência. Porque se esse povo tivesse estudado, conhecesse a história, se esclarecido mais, certamente não seria tão facilmente manipulado. E esses grupos manipulados vão votar naquele candidato que os líderes mandaram, né? Eu lembro que eu cheguei a uma escola nessas últimas eleições e veio um aluninho de uns 10, 11 anos. Falou assim: professor, o senhor já tem candidato? Eu estava numa escola e nem atuando como professor, mas ali estava. Eu falei assim: tenho. Mas eu posso te entregar os candidatos que o meu pastor pediu para a gente pedir voto? Eu falei: pode. Aí me entregou. Eu lembro de, acho que 2 candidatos, né? Um à presidência e outro deputado que era pastor também. Parece que eram 3. Parece que um era um militar, um pastor e o candidato à presidência. Um menininho de 10 anos, o pastor pôs e as crianças estavam fazendo a campanha dos candidatos. E aí eu olhei, né, a inocência da criança ali, respeitei o comportamento. Só falei para ele: eu tenho meus candidatos, querido. Mas ele me entregou mesmo assim os santinhos, eu peguei. E fiquei pensando, né, redutos, as igrejas transformadas em redutos políticos, né, sob o comando desse pessoal. São forças que estão aí, no submundo
né, psicológico, intelectual da sociedade, mas são forças que estão aí. Mas tem que ter olhos de ver. Se a gente não estuda, se a gente não se esclarece, a gente é levado, manipulado a fazer o que eles querem para alcançar o poder. E alcançando o poder, aí que está o problema. Como ficará a democracia, né? Passamos por isso aí, né? Como ficará a liberdade? Deixe aí a sua opinião, se inscreva no canal. Estamos quase atingindo 9.000 inscritos. São temas difíceis, né? Que tem várias análises, vários pontos de vista, mas são temas importantes que a gente precisa estudar, nós espíritas, ou de qualquer religião, ou sem religião, porque tem a ver com a nossa vida, né? Tem a ver com o direito de ir e vir, de pensar, de acreditar, de deixar de acreditar e etc. Muito importante sua opinião e compartilhe este vídeo. Estamos aí fazendo uma série no canal sobre ectoplasma, muito legal, acompanhe aí a série, e estamos lançando o nosso livro aí, publicando pela editora Dufo, o livro Liberte-se da Sua Mente. Para isso, para a nossa libertação interior. Entra lá no Instagram da editora Dufo, o livro Liberte-se da Sua Mente. Muita paz.